Fala galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai assistir esse vídeo e eu quero compartilhar algo com você, perguntas que eu mais recebo e eu espero poder te ajudar nesse vídeo. E eu já falei várias vezes sobre a minha desconstrução masculina e, e eu recebo muita mensagem, né, sobre como deixar os desejos homossexuais, por que que é tão difícil, porque eu tenho essa luta dentro de mim. São muitas perguntas que eu recebo no meu direct e até aqui no meu canal no YouTube. E eu quero compartilhar algo com vocês que como eu aprendi a entender mais esse ministério da homossexualidade, se realmente é nascido, se é construído. E, meu, já faz 6 anos que eu deixei a prática homossexual e eu venho estudando, faz 6 anos que eu estudo os mesmos estudos, as mesmas coisas. Por quê? Porque não é só apenas você deixar os desejos, mas conhecer o que está por trás dos desejos, né? Então eu precisei estudar os meus comportamentos, ainda estudo sobre eles, e isso me ajudou muito a desenvolver um conhecimento que eu não conhecia, trouxe uma sabedoria que estava oculta dentro de mim e eu quero compartilhar isso com você. Então, se você está nessa luta e deseja deixar a prática homossexual e não sabe onde começar, e não sabe como pedir conselho, e não sabe eh, como sair dessa situação, né? Eu sei que existe muitas pessoas que lutam para deixar a homossexualidade e por algum motivo não quer mais desejar esse sentimento e sofre, né? Como eu também um dia decidi ter uma nova vida em Cristo, mas eu queria entender o porquê que eu sentia aquilo, eu queria compreender os meus desejos, porque não adianta você apenas deixar a prática e não estudar ela, você vai continuar tendo as lembranças. Então eu quero compartilhar isso com você. Então eu espero que esse vídeo te ajude. E se você puder compartilhar com as pessoas, se inscrever no meu canal, e vai ser uma bênção. Toda vez que você escreve, aperta o sininho aí, vai vir mais vídeos sobre isso. E, então vamos lá. Bom, primeiro, o que que eu precisei compreender sobre a homossexualidade? Eu tive que reconhecer, porque se você não reconhecer que isso é um pecado, você está debaixo de um pecado. Então você precisa reconhecer isso, que é um pecado, e pedir perdão para Deus. Deus me perdoa por isso. Porque quando você está se arrependendo, você está dizendo para Deus: Deus, eu não quero mais viver essa vida, não quero viver mais essa prática, eu quero entregar minha vida para você. E quando você faz isso, cara, pessoas não vão entender por que você está deixando isso. Por que você tem que deixar isso? Meu, eu recebi muita crítica por tomar essa decisão, falar assim, meu, eu não quero ser mais ser homossexual, não quero ser mais transexual, e recebi muita crítica. Então você tem que entender que a crítica vai vir, a crítica, as pessoas não vão te apoiar, pessoas que não compreendem o que você está sentindo, pessoas que não compreendem a sua dor, elas vão te criticar, mas eu quero que você olhe para Cristo, quero que você olhe para dentro de você e faça assim, o que que realmente você quer, sabe? Eu precisei fazer essa pergunta para mim. O que que eu quero, sabe? Eu quero continuar sendo homossexual, eu quero continuar sendo nesse processo de transhomem, ou quero ter uma vida transformada? Eu precisei fazer essa pergunta. E por que que eu quero fazer isso? Então, são duas perguntas que eu fiz e e Deus me trouxe essa resposta. Então, me entreguei a minha vida a Cristo, me reconciliei com Ele, renunciei todos os desejos, renunciei tudo, comportamento, renunciei roupas, renunciei a minha mente, renunciei amizade, renunciei redes sociais. Então, como precisei agora viver de novo, como a Bíblia fala lá em Mateus,
Quando você nasce no Espírito, você nasce novo com uma nova mente. A palavra diz lá em Isaías que Deus, ele derramaria coisas novas. Ele fala, veja, estou fazendo coisa nova. Então, quando você entrega a sua vida a Cristo, não se preocupe como vai ser o processo, mas se preocupa como você vai andar nesse processo. Porque não adianta você ter uma vida de processo, tipo, você ter uma restauração externa, mas sua interna, dentro de você ainda está o conflito. Então é preciso você passar por etapas. Eu precisei passar por etapas. Então quando você respeita o seu processo, tudo você vai tendo mais discernimento. Não adianta você tentar procurar resposta em redes sociais ou sei lá, ou qual fonte que você está procurando, mas se você não ter esse comportamento dentro de você, mano, eu preciso estudar, eu preciso compreender, eu preciso entender as raízes, da onde que veio. Então, uma das coisas que eu descobri dentro de mim, dentro do campo da homossexualidade, estava dentro de mim, eu descobri que eu tinha problema com paternidade. Então, a minha primeira crise foi paterna, né? Eu tive muito conflito com meu pai. Se você não sabe, meu pai, ele abusou de pessoas dentro da minha casa. Eu via muito abuso sexual. Eu já sofri um abuso sexual, não pelo meu pai, mas por um colega de futebol. Então, a minha mente, desde os meus 4 anos de idade, eu acredito, inconsciente, eu acreditava que não era bom ser uma menina. Que ser menina como fosse refém de homens que poderia abusar. Então, ter isso dentro da minha casa, então essa era uma referência que eu tinha de masculinidade. Então isso bloqueou os meus pensamentos, né, de não querer ser mulher. Então isso, desde os meus 5 anos de idade, eu já tinha tendência homossexual, por, por isso que fez me empurrar por esse sentimento, por esses comportamentos. E então, eu tô contando a minha história, talvez você nunca passou por isso, mas eu comecei a estudar os meus comportamentos. Então, dentro da minha casa, meus outros irmãos mais velhos, a figura masculina não me representava bons homens, eram irmãos que tinham problema com drogas e era muito agressivo. Então, isso cada vez mais me olhava para um desejo de querer ser homem, porque mulher não era bom. Isso foi construindo aos poucos dentro de mim. A segunda coisa que me fez me empurrar mais para a homossexualidade foi quando, aos meus 12 anos de idade, eu fui molestada por uma pessoa muito próxima da família. Ele era considerava ele como amigo, como irmão, como pai, porque ele arrumou um emprego para mim. Ele tinha uma loja de roupa, então eu trabalhava para ele. E aos meus 12 anos de idade eu fui molestada por ele. E aquilo me afirmou que não é bom ser uma menina, né? Uma menina pode ser refém de abusadores, refém de homens. Então isso, aquilo que me criou um ódio de homens dentro de mim, foi construindo cada vez mais uma masculinidade. Eu fui perdendo a minha feminidade, fui perdendo a minha essência feminina. Então isso foi cada vez mais sendo agressivo dentro de mim. Como fala, atitude que foi morrendo a parte feminina. Então, tudo isso é inconsciente, você vai construindo as coisas. Então, onde que as trevas entram? Aonde na sua inocência as trevas entram nos seus pontos fracos. O diabo, ele sempre vai por pessoas que já sofreram também abuso sexual, porque a maioria de abusadores também sofreram abuso sexual. Então tudo isso eu precisei compreender estudando essa área da sexualidade. E quando eu descobri isso, a nossa vida, eu falo que a nossa vida é como um quebra-cabeça. Está uma bagunça dentro de você e você agora vai ter que aprender a juntar as peças. Você vai ter que aprender como construir uma nova vida saudável, uma vida que sem culpa, uma vida sem acusação dentro de você mesmo. Porque a maioria das vezes quem te acusa é o diabo, mas às vezes a sua própria mente te acusa. Então eu precisei desconstruir. Isso leva tempo. E quando você vai entrando nesses lugares que estava obscuro dentro de você, você vai sentir dor,
você vai sentir raiva, você vai brigar com Deus, você vai brigar com você mesmo, você vai brigar com as pessoas, porque quando você está indo para a luz, você está tendo a visão aberta, você está tendo um coração aberto, disposto a se entregar, a viver uma nova construção. As trevas vai impedir que você descubra quem você é, porque quando você descobre quem você descobre quem o diabo é, você descobre quem é Deus. Então quando você descobre quem é Deus, quando você descobre que Deus é Pai, essa figura paterna de Deus sobre você, quer ver, com um poder. Porque quando você teve problema com paternidade, você não consegue chamar Deus de pai, você chama de Deus de Deus. Porque quando você fala a palavra pai, você vai ter a lembrança do seu pai, a sua figura paterna aqui na terra, biológico, não foi bom. Talvez seu pai nunca abusou de você, mas seu pai ele sempre estava ausente, nunca estava presente, você viu uma imagem ruim sobre o seu pai. Então quando você for chamar de Deus de pai, você não, calma aí, Deus não é pai não. Deus pode ser qualquer coisa menos pai. Como Deus poderia ser pai se ele permitiu que tudo isso acontecesse? Porque as trevas, a ideia do diabo sempre foi desconfigurar a sua identidade. A ideia do diabo sempre foi que você não reconhecesse quem você era em Deus. A ideia do diabo fosse que você fosse órfão, né? A orfandade dentro de você, abastardo. Eu tinha bastardia na minha família, né? E então tudo isso espiritualmente ajuda as trevas a ter uma legalidade para destruir a vida da pessoa. E com o tempo, eu estudando sobre essa desconstrução dentro de mim, eu descobri que esse livro aqui, eu quero indicar 3 livros que foi muito importante para mim, que abriu minha mente, assim, sensacional. Eu queria indicar você que você também faça isso, porque é muito bom você ler, estudar. E eu quero incentivar você a fazer isso, comprar livro, assistir ministração específica, acompanhar pessoas que já passaram por isso. Isso ajuda muito. Na minha época, quando eu queria, aos meus 12 anos de idade, aos 15 para 20 anos, não tinha referência, alguém que já saiu da homossexualidade, e eu achava que era impossível deixar esse desejo, eu achava que era impossível deixar a homossexualidade, porque não tinha referência. Hoje, graças a Deus, bastante pessoas têm como referência, pessoas que já passaram por isso, histórias muito parecidas. Isso me ajudou muito. E então eu quero incentivar você também a acompanhar pessoas que têm essa transformação transparente, falar a verdade, contar o que está por trás dos desejos, falar a verdade dos conflitos, falar a verdade de se ainda sente ou não sente, porque isso, aquele que está nos assistindo vão entender o processo. Então eu não vou falar pra você, olha, vai ser fácil. Se eu falar isso, cara, é uma mentira, porque não é fácil. Não é fácil, não como também um hétero que passa pelas suas crises, um hétero que também passa por alguma coisas que ele precisa desconstruir, desconfigurar, também vai ser difícil. Tudo, quando você vem para Cristo, se torna um pouco mais difícil. Por quê? Porque as trevas não querem que você avance. As trevas não querem que você conheça a verdade quem você é em Cristo. Porque quando você sabe quem você é em Cristo, você vai profetizar sobre ela. Tudo que você profetizar aqui na terra será ligada no céu. E será desconstruída todas as mentiras, ganância, toda idolatria dentro de você. Tudo que está obscuro dentro de você vai ser trazido à luz. Porque quando você chama o nome de Cristo, aonde tiver trevas, tem que sair. Então, é um livro o primeiro livro que eu gostei, chama Paternidade Bem Resolvida. Como eu tive muito problema com paternidade, então faz 6 anos que eu estudo sobre paternidade. Eu pego todo tipo de versículo que eu achar na Bíblia sobre paternidade e profetizo sobre ela. É uma coisa que eu aprendi, orar acima de versículo, profetiza, sabe? A palavra diz que Mateus fala que esse é meu filho amado, quem eu tenho prazer. Então eu oro assim, Deus, eu sou uma filha amada, eu sou menina dos teus olhos, o Senhor tem prazer em mim, o Senhor tem o prazer de estar comigo. A palavra diz que
que o meu nome está escrito no livro da vida, que o meu nome está na palma da sua mão. A tua palavra diz em Cantares que eu sou a menina dos teus olhos, que os meus olhos, o meu coração, a minha imagem alegrou o teu coração, alegrou a sua visão. Eu sou princesa. Então eu comecei a profetizar em cima de versículo. Quando você profetiza em voz alta, você está ouvindo aquilo que você está profetizando. A palavra diz lá em Provérbios que a sua boca pode liberar bênção e maldição, vida ou morte. A sua boca pode... A palavra diz, cara, que a fé vem pelo ouvir. O que você está ouvindo sobre você? O que você sabe sobre você? Então isso é muito importante quando você está estudando sobre a sua vida, os seus comportamentos. Meu, se você tiver que passar por um momento de deserto, passa, cara. Se você tiver que passar por um momento de solitude, passa. A palavra diz lá em Salmo 119, que fala que o sofrimento trouxe uma disciplina para mim. Ou seja, passar por um momento sozinha, de estudar, meu, você vai sofrer, porque você tá saindo da zona de conforto. Você tá indo contra agora contra um padrão do mundo. A palavra diz lá em Romanos, não se conformar com o padrão desse mundo, não se conformar com o governo deste mundo. Qual é o governo? O governo das trevas. Então, quando você está falando de governo, não estamos falando de pessoas, porque a nossa luta nunca será contra pessoas, mas sim contra o sangue e sim contra os principados e potestades que dominam sobre as trevas. Então, nossa luta sempre será contra as trevas. Então, esse é um livro que me ajudou muito. Esse é o segundo livro que me ajudou, meu, abriu minha mente. Faz 6 anos que eu leio esse livro. Meu, cada vez que eu leio ele, cada vez mais, eu tenho mais entendimento, que é do pastor Cote, que fala espiritualidade e homossexualidade. Então, o Cote vai falar sobre a área espiritual, onde que as trevas entram, vai falar sobre a ciência, assim, comprovando que ninguém nasce homossexual, existe vários fatores que faz uma construção da homossexualidade, e aqui ele vai falar, entendendo a construção da homossexualidade. Então, ele vai falar sobre o feminismo, como ele construiu o feminismo, ele vai falar sobre abuso sexual, vai falar sobre rejeição paterna, rejeição materna, vai falar sobre palavras de maldição, vai falar sobre pornografia, vai falar sobre comportamento perversos, como foi os seus pensamentos, como que foi construído. Então tudo isso, cara, tá dentro da sua alma, dentro do seu sentimento, coisa inconsciente, você começou a profetizar sem saber a consequência daquilo. Por exemplo, eu sempre profetizar desde a minha infância, eu vou ser um menino, eu vou ser um menino, eu vou criar, então quando eu me imaginava sendo masculina, eu imaginava tendo um músculo, eu imaginava tendo uma mente perversa, porque como eu já desde criança já assistia pornografia, já tinha acesso às coisas perversas, então a minha mente era muito perversa. Eu era uma pessoa que tudo que eu imaginava era sexo. Então, por quê? Por causa do abuso, por causa do abuso verbal, o abuso visual. Então, tudo isso foi construído de mim. E esse livro aqui, ele é sensacional. Eu quero incentivar muito que você compre esse livro, que são vários psicólogos em inglês, e ele fala sobre a construção da criança da homossexualidade, como uma criança já nasce homossexual, ela tem tendência homossexual, e como é construída a homossexualidade dentro da criança. Então tudo está numa infância, como foi a sua infância. E aqui ele vai falar, ele traz mais para os homens, né, como que os homens nascem homossexual, e como é construída a homossexualidade nos homens e nas mulheres. E esse livro, cara, chama Homossexualidade, Guia de Orientação aos Pais para a Formação da Criança. É um livro muito legal que você pode também comprar. E esse livro, cara, ele me mostrou coisas que, os meus comportamentos que eu tinha na homossexualidade, a visão que eu tinha sobre a homossexualidade dentro de mim, me abriu muito a minha mente, e muitas coisas que ele falava, as coisas que eu tinha dentro de mim, as práticas que eu tinha. Uma delas que eu descobri dentro de mim, que é quando eu desejava ser homem, eu perdi totalmente a figura feminina dentro de mim, o desejo de mulher dentro de mim, do que mulher gosta, eu não gostava.
vestido, saia, maquiagem, toda aquela coisa delicada eu tinha perdido, porque eu profetizei primeiro, né? Eu profetizei isso dentro da minha vida e tive os comportamentos. Então, tudo que eu perdi feminino dentro de mim, inconsciente, eu procurava as meninas mais femininas que você possa imaginar, mais delicado que você possa imaginar. Eu só me relacionei com pessoas mais femininas do que eu. Nunca me chamou a atenção uma menina masculina, nunca me chamava a minha atenção, sempre mais feminina. E hoje na ciência, estudando a psicologia, hoje eu entendo que isso que eu encontrava numa menina é que eu estava procurando em mim. Então, inconscientemente, eu desejei algo que eu perdi. Então, a ciência já comprova isso, que quando uma menina, ela procura a menina mais feminina, ela está à procura dela mesma, dela que se perdeu nesse processo. E uma das coisas também que foi, como eu sofri muito essa figura masculina, então eu não queria uma figura para me relacionar masculina, eu queria uma figura feminina, uma coisa segura, uma coisa afirmativa, para mim era seguro, né? Uma coisa que também inconsciente eu busquei, por exemplo, a minha mãe era muito passiva, então passivo no sentido que ela também foi refém do abuso. Minha mãe já sofreu abuso sexual aos 12 anos de idade para 15 anos. Minha mãe teve 4 abortos por causa do abuso sexual. Então minha mãe ficou muito refém desses abusos dentro da minha casa e minha mãe ficou muito silenciosa. A voz da minha mãe se calou dentro da minha casa e eu não compreendia isso. Como a minha mãe podia se calar? Uma criança ela não tem ela não consegue pensar como uma mãe consegue permitir identificar. Depois que eu descobri que a minha mãe sofreu todo esse processo também de abuso sexual. E nisso, inconscientemente, eu se eu buscasse uma menina mais frágil, eu manipulava essa menina. E a palavra diz que manipulação é como feitiçaria e também é um pecado. De pedir perdão para Deus, me perdoa, Deus. Quantas vezes eu manipulei as pessoas por meus desejos, para as minhas vontades, mas porque inconscientemente dentro da minha casa tinha uma mãe frágil. Então eu procurava ser uma mulher forte, forte para mim. E quando eu vi uma pessoa mais frágil do que eu dominava essa pessoa. E eu inconscientemente eu era muito infiel às pessoas. Eu era uma pessoa nesses 10 anos na prática, na homossexualidade, fui fiel a uma pessoa. E essa pessoa que foi fiel, porque ela era firmeza nas palavras dela, era firmeza na identidade dela, aquilo me chamou a atenção. Então, a ciência comprova também que quando você, aquilo que você está procurando, que você se perdeu na sua infância, você encontra uma pessoa, isso vai trazer uma ligação de alma. Então, espiritualmente, aquilo me chamou a minha atenção, aquilo me trouxe uma segurança. Mas por quê? Uma ferida não resolvida na minha infância. Isso é na parte feminina, que eu descobri dentro do campo da homossexualidade dentro de mim. Agora, na parte masculina, é também a mesma coisa. Se o menino sofreu abuso sexual, aqueles, aqueles desejos do abusivo transfere para ele, espiritualmente falando, e ele vai acabar sentindo os mesmos desejos no sentido do sexo. Ele vai ter problema com pornografia, ele vai desejar outros homens, porque aquela transferência que foi ruim para ele, mas espiritualmente vai como as trevas né? Antes não, eu falei, cara, não faz sentido eu pensar, para pensar. Não faz sentido quando uma pessoa ele sofre abuso sexual, ele tinha que ter medo, tinha que ter raiva do mesmo sexo, ele tinha que ter, porque ele sofreu isso, mas é espiritualmente transferido, aquilo traz prazeroso para ele, ou seja, ele vai continuar desejando os homens que aquilo que fez mal para ele vai continuar atrás desse sexo. Meu, isso eu já ouvi pessoas que já sofreram isso me contar, vai Gal, eu odiava, mas eu sentia culpa, mas com o tempo eu senti prazeroso. Assim, meu, quando eu ouvi isso de uma pessoa muito próxima de mim, eu falei assim, meu, eu tô falando isso, coisa que eu vi do próprio homossexual que me confessou isso, e eu falei assim, meu Deus, como isso, cara, pode acontecer? Isso acontece espiritualmente, depois nos comportamentos. Uma das coisas que leva o homem a sentir desejo por mesmo sexo é a figura paterna. Se o pai nunca esteve presente, o pai sempre esteve ausente, o pai nunca afirmou
a identidade do filho ou da filha. Isso pode também atingir a área da sexualidade. Por exemplo, o pai nunca afirmou: filho, você é amado, você é o cara mais lindo, você vai ser homem, você vai ser precioso. E aquela criança ela nunca ouviu aquilo. Quando um homem mais velho ou da mesma idade se aproximar dele e afirmar isso: nossa, como você é lindo, né? Como você, meu, você tem tudo para dar certo. Inconscientemente, aquela atração vai acabar atraindo ele, porque ele nunca recebeu isso do próprio pai dele, essa afirmação. O outro cara que vai se aproximando dele, ele vai sentir essa atração. E outra coisa também que pode acontecer com os homens é a atenção, por exemplo. Ele começa a olhar pros homens e, meu, ele começa a chamar a atenção dele tudo que ele não teve na infância dele ou na figura do pai dele. Aquele homem que totalmente seguro, confiante, isso vai chamar a atenção daquele menino também. Então, isso é uma das coisas que eu aprendi. Espero te ajudar. O vídeo ficou comprido, mas que foi bênção para você. Compartilhe.